Boa tarde! Hoje é dia 6 de maio de 2022. Somos os alunos do 8º ano do professor Ricardo Pássaro Reiki, professor de matemática da escola Padre Antônio Nunes, do bairro Bojolada, do município de Guabiara, estado de São Paulo. Isso! Viu que bonito? Ai, que bonito, começou a abertura diferente hoje. Então, agora eu gostaria que cada um fale o seu nome para fazer, já que começamos diferente. Quem não quiser falar o nome, eu falo. Faz assim para mim com o dedo que eu falo. Adriele, Ana Júlia, Eric, Manuela, Evelyn, Júlia, Enzinho, Eduardo, Vitor, Gabriel. Vitória. Aí, e os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje. Porém, a nossa aula é sempre gravada e postada no canal do YouTube. Professor Ricardo, é youtube.com/Ricardo Rei. Como eu não fiz a abertura hoje, fiquei meio perdido, né? E para quem está assistindo as aulas pelo YouTube e não é um aluno do professor Ricardo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e também deixe de que cidade você é. E no comentário, se possível, deixe o seu nome para a gente mandar um salve aqui para vocês nas próximas aulas. Tá bom? Então vamos lá. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1. Ainda estamos com os conteúdos do primeiro bimestre. E aí o material é fornecido aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Eu vou apertar pausa aqui que a Vitória lembrou um negócio importante. Eu esqueci de fazer a conferência da lição de casa. Voltando aqui então, dando início. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? Muito bom. Vou abaixar o volume aqui agora, que senão estourou os tímpanos lá na turma. Eu esqueci que o meu tá perto, né? Então eu não podia ter deixado muito alto. O objetivo objetos de conhecimento é potenciação e radiciação. Antes de ir para lá onde? Você é louco? Calma aí. Antes da gente ir para as aulas, o que é potência mesmo? É um número elevado a outro. Se eu tenho o número 5 elevado a 4, como que fica a conta? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Muito bem. E o contrário da potência é a radiciação, que quer dizer raiz, depende. Se for elevado ao quadrado, é raiz quadrada. Se for elevado à terceira, é raiz cúbica. Se for elevado à quarta potência, é raiz de índice 4. Se for elevado à 15ª potência, é raiz de índice 15, tá bom? A potência vai no índice, ela não tem nome. O que tem nome diferente é o elevado ao 2, que é quadrado, e elevado ao 3, que é ao cubo. Muito bem. Feita a nossa revisão, obrigado, tá faltando a palavra. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Lá na página 9, fala sobre a situação aprendizagem 1. Lá fala assim: na situação aprendizagem 1, vamos explorar situações com potenciação, utilizando expoentes inteiros. Professor do céu, quer dizer que tem uns que não são inteiros? Tem com fração. Tem com número negativo. Rapaz, é muito legal, bicho. Vocês vão ver, é da hora. Não da hora de relógio, mas é da hora. Utilizando representações geométricas, além de atividades, trabalham algumas propriedades da radiciação e notação científica. Quando falava notação científica, eu falava, nossa senhora, deve ser um negócio de ciências. Não tem nada a ver. Você viu? O professor Ricardo era atrapalhado quando eu era criança. E eu ficava pensando, nossa, a notação científica tem a ver com ciência. É números muito grandes. Vamos supor, você escreveu um número grandão aqui, ó. Um monte de zero. E aí, na hora que eles vão fazer isso em registro, em notação científica, eles vão fazer em potência. Então vai ser 10 elevado a quantos? É quanto zero tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então 10 elevado a 11. Então aquele número gigante ali
Em notação científica, 10 elevado a 11. É assim, ó, 0,00001. Ele é uma notação científica também, números muito pequenos. Então é 10 elevado a quantas casinhas ele andou para trás? 1, 2, 3, 4, 5. Ele andou 5 casinhas para trás. Então elevado a 5, negativo. Daí ele fica um número pequenininho. Quando tem os números no final, não é que é negativo. É quando ele com vírgula, com caso decimal. Olha um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, 3,5. Esse aqui já é o seguinte. 3,5. Não, eu fiz errado aqui, ó. 3.500, certo? Então você vai fazer 3,5 vezes 10. Calma aí. A vírgula vai vir parar aqui, não vai? Aí você tem que contar quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então você vai levar a 4. Ah, professor, mas não é negativo? Não, negativo quando ele começa com 0. Tá bom? Vamos lá. Aula de hoje. Atividade 4. Na prática, potência e raízes. 4.1. Carlos ligou para o zelador de seu prédio para saber as medidas do quarto principal de seu apartamento, a fim de comprar piso para a reforma. O zelador informou que na última reforma compraram, como que eu leio aquele número? 17 Metros quadrados. Perfeito, 17 metros quadrados. Ah, professor, mas onde que está escrito quadrado? Elevado a 2 a gente lê quadrado. Elevado a 3 a gente lê cúbicos, né, no caso. Certo? Então lá, o zelador informou que na última reforma compraram 17 metros quadrados de piso e ainda havia sobrado 1 metro quadrado. Ficou sabendo também que a medida da largura e do comprimento do quarto eram Puxa lá, vida. Se eram iguais, o quarto tem qual formato geométrico? Oi? Quadrado. Se tem o lado e o comprimento iguais, ele é um quadrado. Né? Então ele é um quadrado. Eu escutei na hora que eu falei, oi, se ficou com medo de falar, ele falou, né? Muito bem. Então ele é um quadrado. Com essas informações, será possível, Carlos, encontrar as medidas do quarto principal? Sim. Tá. É verdade, é sim. A resposta aqui já é isso. Sim. Sim. Quais foram as medidas encontradas por Carlos? E agora? Faça a representação geométrica do quarto principal. Então, primeiro, vamos fazer lá. A gente sabe que a resposta primeiro é sim, é possível. É um quadrado e divide o... É um quadrado. Só pode dividir o... Perfeito. É um quadrado. Por 4, não é? É um quadrado, perfeito. Ele é um quadrado, certo? A parte interna dele de pisos. Quantos metros quadrados ele vai usar de piso? 17. Por que 16? Por que 17? Então ele comprou 17 e sobrou 1. Quantos que ele usou? 16. Então não vai dar pra fazer isso daí com 17, vai dar um número Não, poderia dar um número irracional, poderia, mas aqui no caso ele comprou 17 metros quadrados e sobrou 1. Então quantos que ele usou? 17 menos 1 dá 16. Então ele comprou 16 metros quadrados. Agora quer saber qual é o tamanho do lado, do comprimento e da largura. Por que 4? Porque tem 4 lados? Não é por causa disso. Você acertou a resposta, mas não é porque ele tem 4 lados. São as mesmas medidas, sei lá. Não. Bom, Porque é porque, ó, presta atenção. Eu tenho 16 metros quadrados. Eu quero descobrir o tamanho do lado. E o lado é lado vezes ele mesmo. Ou seja, eu tenho que achar a raiz quadrada de 16. É 4, certeza? Vamos fazer o teste?
4 vezes 4 é igual a 16. Então, você tinha acertado, Vitória. Agora, o porquê? Porque raiz quadrada de 16 é 4. Então, ele tem 4 metros de comprimento e 4 metros de largura. Nós sabe como é, mas não sabe explicar. Mas é isso aí, nosso objetivo. E vocês, graças a Deus, participam. Que quando vocês estão falando, vocês estão aprendendo. O problema é aqueles que ficam quietos. Porque errando que a gente aprende. Agora, se eu nem tentar errar, não é para errar por querer também, mas se eu nem tentar e não tiver o erro, vocês não vão aprender. Então, olha lá. Resposta. 17 metros quadrados menos 1 metro quadrado dá 16 metros quadrados. 16 metros quadrados é o tamanho do quarto principal, sendo a largura... Nossa senhora. Desculpa. Sendo... É culpado aqui, ó. Sendo a largura e o comprimento iguais ao quarto, sendo iguais. O quarto tem um formato quadrado. Isso aí já bateu na hora, né? Quando fala que o comprimento e a largura são iguais, ele forma um quadrado. Tá pintando a mão de novo? Ah, bom. Tá só fingindo hoje. Sendo assim, a área de um quadrado é lado vezes o outro lado. Qual medida nossa senhora, qual medida ela mesmo resultará 16? Nossa, me atrapalhei tudo na hora de escrever aqui, eu acho que tá meio dormindo. A resposta será 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Ou, de um jeito mais chique agora, que nós já estamos sabendo fazer raiz, raiz quadrada de 16 dá 4. Perfeito. Podemos ir para o próximo? Sim. Não podemos. Partiu o próximo. Ó o desenho, eles pedem para fazer a representação, ó, como eu desenho bem. Presta atenção agora, ó, quer ver, ó? 4 metros de um lado, forçou a amizade. E 4 metros do lado. Esse risquinho aí tá separando tiras de quantos metros? 1 metro cada uma. Quantas tiras vai ter de 1 metro? 3. E a largura também tem 4. Se eu riscar também 4 tiras de 4 metros. Como assim 3, senhor? Não, desculpa, falei errado. 4, perdão. 4. Professor, Eu confirmei. Então aqui ficou 4 por 4. Na hora que eu faço os riscos, quantos metros quadrados tem lá? Tem 1 metro quadrado aqui. Tem 1 metro quadrado aqui. 1 metro quadrado aqui. 1 metro quadrado aqui. 1 metro quadrado. Tudo isso aqui é 1 metro quadrado. Quantos que eu vou ter? Vamos ver se é verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hã? Você conta assim pra ensinar, mas você sabe. Não, eu sei, é verdade. Ó, sabe o que seria 1 metro quadrado? Eu acho que qualquer dia eu vou pedir para vocês uma lição de casa. Para vocês trazerem para mim 1 metro quadrado de papelão. Não tem metro do lado. Não, isso. Seria 1 metro de cada lado. Seria um papelão com 1 metro de um lado e outro lado 1 metro. Ah, professor, mas como que eu ia fazer? Caixinha de leite. Caixinha de leite? Caixinha de leite dá 1 metro de lado? Lógico que não, você é louco? Caixinha de leite é pequenininho. Vocês iam desmontar as caixinhas de leite e iam começar a grampear uma na outra, até fazer uma placa de 1 metro por 1 metro. Aí, quando passasse, cortava, tesoura, certo? Vou apertar pause aqui e vou fazer na lousa ali 1 metro quadrado para vocês terem ideia de 1 metro. Aí com isso, senhor. Próximo. 4.2, ainda na página 13, né? Mais legal, Dan. Considere a afirmação. Se A é um número positivo, M é um número natural, diferente de 0, e N é um número natural maior do que 1, então,
que legal, agora não é mais só números inteiros. Era só olhar aí que você respondeu. Não é só números inteiros. É, só olhar esse esqueminha aqui, ó. Presta atenção. Nós já fizemos isso, acho que no Aprender Sempre, né? Procurando a resposta na apostila azul. AMN. É uma fração. Entreguei. A hora que se passa para lá, opa, pesquisa, isso vale. Opa, Raiz, a base continua sendo a mesma. Verdade, Quem está embaixo vem para o índice da raiz e quem está em cima vem para dentro da raiz. Dando um exemplo aqui, ó. 5 elevado a meio. Vai ficar raiz, o índice vai ser 2. O 5 vai estar lá dentro e a potência vai ser 1. E 5 elevado a 1 dá 5. Raiz quadrada de 5. Muito bem. Vamos lá. Escreva as potências dadas de modo que elas sejam expressas em forma de radical. Meu Deus do céu. Radical é aqueles caras que andam de skate na ribanceira. Não é esse radical, tá? Radical na matemática é a raiz. Tem gente que fala, eu assisti esportes radicais da Globo. Já assistiram X Games lá? É esportes radicais, mas não, esse aqui não é esporte, é matemática. Então, raiz. Radical quer dizer raiz. 3, olha lá, contei a resposta, bem dizer desse. 3 elevado a 1 sobre 2. Vamos escolher um aluno. Opa, calma, eu vou apertar pausa na gravação. A dona Leda, nossa coordenadora, chegou. Então, lá, 3 elevado a meio. Como que fica aqui? Raiz, quem vem dentro da raiz? O 2? Não, O 3, a base continua. o expoente é o... Calma. O expoente aqui em cima do 3 é o 1. Quem está lá em cima vem aqui. E aqui, a raiz é de quem? 2. Muito bem. É isso mesmo. O professor fez assim e depois falou que é raiz quadrada de 3. Por que tem duas tipos de resposta ali? Quem sabe me dizer por que tem dois tipos de resposta? Porque é a mesma. 3 elevado a 1 dá 3. Raiz quadrada, eu preciso pôr o índice? Sim. Não. Quando não tem índice, quer dizer que quem está escondidinho aqui? Quem está escondidinho é o 2, tá bom? Muito bem. Próxima. 4 elevado a 2 terços. Calma. Raiz. Ó, Vitória tá falando por primeiro, depois a Vitória escolhe um colega. A base é 4, Vitória. Expoente é o 3. Pra quem tá desesperado, vai chamar eu, já vai prestando atenção. Expoente é o 2. Expoente é o 2, porque quem tá em cima vem sempre no expoente. E o índice? É o... Calma aí, senhor, deixa eu ver aqui. O índice da raiz? É o 3, porque quem está embaixo vem no índice da raiz. Olha lá, certo? Próximo. Quem que você vai chamar, Vitória? Quem que é um bem esperto, vou chamar meu amigão Eric, né? Eric, vamos lá. Quem vai dentro da raiz, Eric? 234. Muito bom, Eric, 234. Quem é o expoente aqui, Eric? O expoente é o 3? 3. E o índice da raiz? 4. 4. Muito bem, parabéns. Viu? Eba. Escolhe um colega agora. O Vitor. Vitor, vamos lá. Quem vem dentro da raiz, Vitor? Muito bom. Isso aí. Quem é o expoente? Calma aí. É o 5, tá certo. Tá certo. Eu que demorei aqui para achar. E o índice da raiz? 7. Parabéns, viu? Muito bom. Vitor tá de parabéns. Vitor, escolhe um colega. Eduardo. Ele olha pro lado e chama o irmão dele na frente. Ele é colega, irmão. Vamos lá, Eduardo. Quem vem dentro da raiz? 175. Muito bom, 175, parabéns. Quem é o expoente aqui? 3. O 3, parabéns. E o índice? 8. Ei, Eduardão, velho. Parabéns. Muito bom mesmo. Escolhe um colega agora. Ai. Acabou? Sim.
Então, mas a hora que eu precisar de alguém, você que vai escolher. Pode puxar ele. Página 14. Atividade 4. Na prática, potências e raízes. Um professor decidiu apresentar um desafio sobre potência e radical aos estudantes. Foram escolhidos 2 estudantes para participar. O primeiro foi apresentada a seguinte potência. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí na apostila de vocês? Sim. 125 elevado a 2 sextos. Para o segundo, foi apresentado o seguinte radical. Raiz de índice 6 de 20 elevado a 12, a 12ª potência. Certo? Quais soluções devem ser apresentadas? Explique na forma que você efetuou o cálculo. Então vamos lá. Convertendo 125, 2 sextos em radical. Escolhe um colega agora. Enzo. O contrário da potência é a raiz, né, Enzo? Quem vem dentro da raiz? 125. Quem é o expoente do 125? 6. Não, invertido, isso, é o 2. Quem é o índice da raiz? 6. Muito bem, muito obrigado. E agora aqui, ó, raiz quadrada de 20 elevado à 12ª potência de índice 6. Escolhe um colega. Cauã, agora talvez você se atrapalhe um pouco porque nós estávamos fazendo o contrário, agora é o inverso. Quem vai ser a base da potência? 20. O 20. E quando eu tenho uma raiz com índices, né? A gente tem um expoente de fração. Quem vai ser a parte de cima da fração? 12. Muito bem. E a parte de baixo? 6. Quantos? 6. Muito bem. Mas isso aqui dá pra gente resolver. 12 dividido por 6 dá quantos? 2. 12 dividido por 6 dá 2. E 20 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 20 vezes ele? Quantos que dá 20 vezes 20? Não, vocês somaram. 20 vezes 20. Corta um 0, vem aqui embaixo. 2 vezes 0? 0. 2 vezes 2? 4. Vai dar? Nossa, olhe bem. Presta bem atenção. Eu, na época que eu era aluno, eu não lembro de alguém ter explicado isso aqui para mim, mas eu vou explicar para vocês uma coisa. Quando eu vi uma raiz dessa daqui, sabe o que eu fazia? Meu Deus, vou ter que chutar. Ou eu vinha aqui e fazia 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. Achava o resultado. Depois eu ia tentar fatorar para descobrir quantos grupinhos de 6 dava. Nossa, eu levava quase meia hora para fazer esse exercício. E agora pense bem, se a gente sabe essa propriedade de fazer inversão, belezinha, né? E aqui, será que eu consigo resolver? Né? Raiz quadrada é 125 ao quadrado, né? Ou poderia fazer o quê? Fazer uma divisão dos expoentes, tá? Mas não vou complicar a vida de vocês, vou mostrar aqui já feito, presta atenção. Ó, quando eu tenho, lembra que eu falei de dividir os expoentes? Eu podia dividir o de cima, o expoente por um número igual. 6 e 2 dá para dividir por quem? Por 5? Não, 5 não. Por 1 vai dar ele mesmo. Por 2, muito bem. Dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Aí você pode pensar assim, quem vezes ele mesmo dá 125. Vai dar 2.
Ó, um outro jeito de fazer, quer ver? Isso aqui eu não ensinei vocês ainda, presta atenção. 125 vou fatorar por números primos. 125 dá para dividir por 2? Não, é 5. Não dá. Dá para dividir por 3? Não. Se vocês acham que não, vamos tentar, né? Se vocês ficarem na dúvida, dividir por 3. 3 vezes 4 dá 12. Sobrou nada. Abaixou 5. 1 vezes 5 dá 3. Sobra 2. Não pode ter sobra, então não pode. Vamos tentar o próximo. Quem é o próximo? 5. 125 dividido por 5? 25. 25 dividido por 5? Dá 5. 5 dividido por 5? Dá 1. Vou pegar esses números e vou dividir em 3 grupinhos. Por sorte, só tem 3, um para cada grupo. Vai ficar 5 vezes 5 vezes... 5. Então, achei a resposta no grupo. Qual é a resposta? 5. Raiz cúbica de 125 é 5. E se a gente olha um negócio desse sem ter noção, a gente vai falar, meu Deus do céu, vou ter que chutar. Você está com problema na vista, alguma coisa, Enzo? Você tá meio... Ah, tá, pensei que... E aqui nós já tínhamos resolvidos, né? Que dava 400. O desafio foi acertado pelos 2 estudantes, mas é possível verificar outras maneiras de resolução para chegar a esses resultados. Eu acho que tem algum erro aqui, eu acho que eu viajei na maionese. Presta aqui a sua apostila. Não, esquece, o professor Ricardo viajou. Na maionese. É. Próximo. 4.4, é isso? Sim. Ao analisar a igualdade entre uma radiciação e uma potenciação, um estudante concluiu que raiz cúbica de 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ao apresentar a análise feita, um colega afirmou que o resultado não estava certo. Quem tinha razão? Comente como chegou nessa conclusão. Então, vocês acham que está certo ou não? Vocês acham que isso daqui, ó? Eu acho que tá certo. Isso daqui é igual a isso daqui? Um aluno falou que sim, o outro falou que não. Vocês acham que sim? Vamos lá. Presta atenção. Raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência. Vamos transformar em potência? Quem é minha base? Mantenho 2. E aqui vai virar uma fração. Quem vai em cima, quem vai embaixo? Ó, guarda uma coisa. Isso. Ó, vocês acertaram, mas guarda uma coisa. Quem é o único número que está em cima de alguém? É o 6, que está em cima do 2. Então, na fração, ele vai em cima. A raiz, imagine que a raiz fica onde? Embaixo da terra. O índice da raiz vem para baixo da fração. Não era 6, Hã? Não era 6? Era 6, disfarce. Disfarce. Era 6 lá em cima. Disfarce, calma aí. Vou fazer de novo porque ficou bonito o que eu falei. Só fiz errado. Então, presta atenção. Inventando uma historinha aqui quando eu era criança que era meio atrapalhado, mas funcionava. Então, para eu memorizar isso aqui, o que eu fiz? Eu sei que é uma fração. Quem vai em cima, quem vai embaixo. Em cima, quem é o expoente. Embaixo é a raiz, o índice da raiz. Está embaixo da terra, então ele está aqui. Faz de conta que isso aqui é terra, tá bom? Pronto. Professor, ele errou, não está igual. Calma. Toda fração é uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. Quantos que dá 6 dividido por 3? 2. Então ele estava certo ou ele estava errado? Sim, estava certo. O de baixo é o quê? Oi? O de cima é expoente, o de baixo é? O índice da raiz. O estudante tem razão, pois. Então, para quem está assistindo pelo YouTube e não entendeu, é o seguinte. Quando eu cheguei numa fração aqui, como que ele virou 2? Porque nós fizemos 6 dividido por 3 e a resposta é 2. Tá bom? Vamos para o próximo? Deixa eu ver se o próximo sobe na mesma página. Não, vai subir em outra. Fizeram as suas anotações? Tem mais quantos? Sim. Mais um só, né? É mais um. 4.5. 4.5. Então vamos lá. 4.5. Só
Falta quantos minutos? Não, só falta o 4.5. Em um laboratório, a população de uma espécie animal é determinada de acordo com o seguinte padrão matemático: 8 elevado a m terços. M terços? O m é uma incógnita ou uma variável aqui nesse caso? Calma. Onde m representa o? Meses. Então é uma variável. Que o tempo vai variar, né? Considerando esse padrão, qual será a população após 3 meses? Então são duas perguntas. Qual é a fórmula mesmo? 8. Cadê minha caneta? 8 elevado a m terços. Quem vai ser o meu m agora? Vamos pôr m aqui. Não. O m vai ser uma variável. Por que 3, Eric? Tá certo. Porque Primeira pergunta é de 3 meses. Então eu troco o m por 3. 8 elevado a 3 do m e 3 da fórmula. Professor, vou ter que fazer a raiz. Não, calma. Dá para dividir aqui, não dá? Quem é 3 dividido por 3? 1. 8 elevado a 1. Dá quantos? 8. Então, após 3 meses, ela vai ter quantos animais lá? 8. E após 5 meses? 8 é uma espécie de animal. Então, e no 5º mês? Quem vai ser em cima? 5º mês é o 5. E embaixo? 5. 3. Por quê? Porque na fórmula tá 3. Professor, 5 não dá para dividir por 3. Como que eu faço? Vamos tentar transformar em raiz para ver se a gente entende. Raiz. Quem vem dentro da raiz? 8. Quem vem no expoente do 8? 5. E o índice da raiz? Quem está embaixo da terra aqui? 3. Professor, piorou. Piorou nada. Vamos resolver. Certo? Quantos que é 8 elevado a 5? 8 elevado. Então vamos fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Quantos que dá 8 vezes 8? 64. 8 vezes 8? 64. E o 8 sozinho. 64 vezes 64. Vou montar a conta, né? 64 vezes 64. 4 vezes 4? 16. Subiu 1. 4 vezes 6? 24. Com mais 1? 25. Matou o 4? Coloca o cruzinho em homenagem a ele. 6 vezes 4? 24. Subiu agora 2. 6 vezes 6? Com mais 2? 38. 6 com mais nada? 6. 5 com 9. 6 com 10. Foi 1. 4. Então nós vamos procurar raiz cúbica de 4.096. Vou ter que ficar testando número por número até achar o número que vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vai dar 4.096. Lembra que eu falei da fatoração? Vamos lá, não tinha ensinado isso aqui ainda para vocês, mas acho que agora vocês já estão maduros para aprender, viu? Já são mais avançados. Vou fatorar por números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7. Nossa, vai faltar espaço aqui, mas vamos lá. 4.096. Dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Se ele é par, dá para dividir por 2. Dividir por 2. 2, matou aqui, abaixou 0, 0, matou aqui, baixou 9. 4, 2 vezes 4 dá 8, sobra 1. Abaixou 6. 8. 2.048. Dividido por 2, 1.024. Dividido por 2, 512. Divide por 2, 256. Divide por 2, 128. Divide por 2, 64. Divide por 2, 32.
divide por 2, 16, divide por 2, 8, divide por 2, 4, divide por 2, 2, divide por 2, 1. Meu Deus do céu. Quantos 2 deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas eu quero qual índice mesmo? 3. Então eu vou fazer 3 quadradinhos. Eu vou distribuir esses números de partes iguais dentro dos quadradinhos. Esse 2 vem aqui, esse 2 vem aqui. Opa, já sabe me dizer quantos que vai em cada um? Quantos que vai em cada um? Tenho 12, número 2. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dentro de um. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dentro de outro. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dentro de outro. Está distribuído agora em 3 grupos? Eu vou resolver um grupo só. Porque todos são iguais, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. Então, raiz cúbica de 4.096 é 16. Isso quer dizer que 16 vezes 16 vezes 16 tem que ser 4.090 Vai que o professor Ricardo mentiu para vocês que dá para resolver fatorando. Vamos abrir a calculadora? Vamos abrir a calculadora por causa do tempo. 16 vezes 16 vezes 16 igual a? Receba, queridos da turma, né? Tá? Então eu vou apagar meus rabiscão aqui e subir a letrona bonitona agora. Olha lá, 3 meses, vai ter 8. Em 5 meses vai ter quantos lá mesmo? 4.000. Não, 16. Nossa senhora, do professor Ricardo errado ali. Por algum motivo eu errei ali. Professor, eu não copiei tudo aquilo, não. Por que o senhor cortou os 3 ali, professor? Calma lá que eu acho que eu errei alguma coisa. Deixa eu ver onde que eu errei. Não é que o senhor cortou. Será que eu errei na hora do 8? O 8 era elevado a 5, né? Vou fazer na calculadora para ver. A foto da sua esposa ali? É, minha esposa com minha filha. Olha lá. Vamos ver onde que eu errei. 8. Tenho certeza que eu errei em algum lugar. Ele nos 3 ali, professor. 8 vezes 8 vezes 8. Quantas vezes? Já foi? 3, né? É. Vezes 8 vezes. Quantas vezes eu ia fazer? Perdido. Deixa eu colocar a calculadora científica aqui. Ó, 8 elevado à quinta potência. Ah, não. Eu errei na hora de multiplicar lá. Dava 3.678. Quando você fosse fazer a fatoração por 2, quantos 2 dá para dividir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então você ia ter 15 número 2. 15 número 2. Quando você fosse dividir em 3 grupos, quantos 2 ia cair em cada grupo? 5 2 em cada grupo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então eu tinha errado em algum lugar, depois eu vou ver no vídeo onde que eu errei. Então, quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32. Olha um jeito mais fácil de fazer. Raiz cúbica de 8 elevado a 5. É a mesma coisa que raiz cúbica de 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, certo? Ah, mas aqui eu não consigo cortar ninguém. Então vamos organizar. Raiz cúbica, 8 vezes 8 vezes 8, 3 vezes. Dá, raiz, 8 elevado a quem? Quantos 8 tá pegando aqui? Quantos 8 tá pegando aqui? Não, nesse 3.
Quantos 8 ficaram sozinhos aqui? 2. Então é a mesma coisa. Quando eu tenho uma raiz com o mesmo índice e o mesmo potência, eu posso fazer o corta e quem cortou sai fora. Quem vai sair fora aqui? É o 8. 8. Muito bem, Eric. O 8. Quem ficou lá dentro preso? 8. Raiz cúbica de 8 elevado a 2. Certo? Presta atenção. E aí, 8 ao quadrado é 64. Raiz cúbica de 64. Ah, professor, eu não consigo imaginar que quem vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 64. Então você faz isso aqui, ó. Você vai fazer o 64, vai fatorar. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Quantos 2 deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Como que você vai dividir esse 6, 2 em 3 grupos? Por que eu estou dividindo em 3 grupos? Porque o meu índice é 3. 2 para cada. Multiplica de um grupo só, Enzo. 2 vezes 2. 4. E os outros também vão ser? 4. Então, qual é a raiz cúbica de 64? 4. Então, 8 vezes a raiz cúbica de 64 é 8 vezes o 4. Quantos que dá 8 vezes 4? 32. Certo? Peço desculpa pela atrapalhada que eu dei. Ó, vou voltar ali um pouquinho para vocês poderem terminar de... Oi? O senhor levou de cortar os 3 ali, né, professor? Oi? Por que o senhor colocou os 3? Os 3 onde? Calma aí. No verde ou no vermelho? No verde ali, ó. Aqui? Não, vai pra cá. Aqui? Ah, por que coloquei 3 aqui e 3 aqui? Por causa disso aqui, ó. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Eu reorganizei. Porque 8 elevado a 5 é a mesma coisa que 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a 2. Lembra que quando eu tenho a base iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes? 3 mais 2 dá 5. E por que eu fiz isso, Eric? Só para poder fazer isso aqui. Corta, corta e o 8 sair fora. Daí fica 8 vezes raiz cúbica de 2. E corta e esse 3 não sai, ele continua lá. Só quem estava lá dentro que sai fora. Certo? E por aqui nós terminamos a aula de hoje. Na verdade, terminamos a situação aprendizagem 1, né? Terça-feira daremos início à situação aprendizagem 2. Vocês vão fazer a lição de casa, a atividade 1. Até o 1.7 é muito. Até o 1.4, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, não guarda o material ainda, turma. Para quem assistiu pelo YouTube, eu agradeço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa o nome no comentário e a cidade que você é, para a gente mandar um salve na próxima aula. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.